Uma Amazônia tem voz e nós já estamos no ar. Hoje, 9 de setembro, estamos mais uma vez aqui no estúdio do portal IF3M, o nosso compromisso de todos os sábados, que é com você, né? Você que acompanha o portal IF3M, já estamos no ar com o nosso podcast Amazônia Tem Voz. Bem, gente, olha, o nosso convidado, ele já foi vereador, ele já foi deputado, chama-se Marco Antônio, mas é conhecido como Chico Preto, que já está aqui no estúdio. Meu muito bom dia. E obrigada, né, por aceitar o nosso convite. Olá, Kildman. Honrado pela oportunidade. Cumprimento a todos os teus internautas, enfim, telespectadores. Eu tenho certeza que dessa conversa aqui, muita coisa que as pessoas ainda não sabem sobre mim, sobre, enfim, aquilo que eu penso, vai ficar mais claro. Então, eu te agradeço a oportunidade. Chico, quem te chama de Marco Antônio? A minha esposa quando está com raiva, a minha mãe quando está com raiva, só. Acho que nem os filhos chamam mais de Marco Antônio. Essa história do Chico Preto realmente ela... Como que surgiu, né, o Chico Preto? De forma resumida, o Chico Preto era o apelido do meu avô. O meu avô, ele foi um imigrante português, como muitos vieram para cá, portugueses, sírios, libaneses, árabes. Manaus tem essa característica. O meu avô veio para cá, idos de década de 50, e abriu uma loja de confecções, vendia tecidos, roupas, e ele tinha um sócio. O nome desse sócio era Francisco, e ele sim, era uma pessoa negra. E o nome da loja ficou Chico Preto. O sócio morreu, meu avô assumiu a loja, não mudou o nome, e de repente as pessoas começaram a chamar meu avô de Chico Preto, né? Olha, lá vai o dono da Chico Preto, da loja Chico Preto. E daqui a pouco saiu, lá vai o dono, e ficou, lá vai o seu Chico Preto. E o apelido colou no meu pai muito forte, e comigo, Kildman, quando eu resolvi disputar a minha primeira eleição, disse para o meu pai que eu disputaria eleição, eu fiquei naquela dúvida, se eu vou colocar o meu nome como Marco Antônio, que era assim que os meus amigos me conheciam, me conhecem ainda, ou se eu colocaria o Chico Preto, porque era como os amigos do meu pai conhecia muita gente, me conheciam como Chiquinho Preto. E aí na primeira eleição ficou Marco Antônio Chico Preto. Só que o Marco Antônio, com o passar dos anos, ele foi sumindo. E hoje, eu não diria nem que é mais só o Chico Preto, é só Chico, né? As pessoas já estão naquela de só me chamar de Chico. A comunicação está cada vez mais curta, né? Então as pessoas já atalham e dizem, olha, Chico. Mas o Chico Preto tem essa origem. Sim. Você é casado, tem filhos? Casado há 26 anos Benção, com a Silvana. De relacionamento são quase 30. São 2 filhos. E eu afirmo para você que o meu casamento foi realmente um presente de Deus para minha vida. Muito bom quando você encontra uma mulher que te compreende, te entende e vive junto com você os teus sonhos. É fato, sabe, Kildman, que eu também preciso viver os sonhos dela. Sim. Acho que quando o casamento, só um vive o sonho do outro, isso não é legal. Então eu vivo também os sonhos dela e ela vive os meus sonhos. E dessa maneira a gente vai caminhando, um fortalecendo o outro. Porque no final do dia, e a gente tem dias bons e tem dias não tão ruins assim, mas em todos eles a fé inabalável em Deus acima de tudo. Mas nos dias ruins, quando a gente volta para casa, é a esposa da gente, é a mulher da gente, assim como é o marido da gente, sim, que está ali para te acolher, para te dar carinho, para te dar um afago, para que a gente possa acordar no dia seguinte e continuar lutando por aquilo que a gente acredita. Que bom, parabéns.
Bem, gente, olha, muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu peço desculpas, eu estou com a minha voz ruim, mas isso não impede, viu? Não impediu de nós estarmos aqui no podcast A Amazônia Tem Voz. Participe, ligue para a gente, faça sua pergunta para o Chico Preto através do 920004666. A sua participação é muito importante. Olha, são 11h09 na capital amazonense. Olha, você que está no interior, a Amazônia Tem Voz foi feito para você. Para você também, que está no interior do estado, você pode também participar conosco. E até você que está fora também da cidade de Manaus, você também pode, né, mandar também a sua pergunta. Você pode também participar através do 920004666. Bem, Chico, e como que surgiu, né, a política na tua vida? Você pensava em ser político ou aconteceu na tua vida? Keldilma, na minha vida política foi um chamado. Não foi algo programado. Meu pai não era político, meu avô não era político. Diferente de algumas famílias que têm tradição política aqui no Amazonas e no Brasil afora. Né? Acontece muito isso, né? O pai aí já é o filho. Pois é, a gente vê. Aqui no Amazonas tem, né, famílias que têm uma tradição política. O avô foi político, o pai foi político, agora o neto segue. Ok. A minha caminhada não é essa. A minha caminhada é de alguém que desbravou a política. E a política me chamou. E eu te digo que ela me chamou porque eu tive uma experiência. Quando, como eu te falei, eu disse para o meu pai que disputaria a eleição. Tinha 22 anos, eu trabalhava com meu pai, carteira assinada. E disse para ele que disputaria a eleição para vereador. Meu pai não ficou muito satisfeito com aquela comunicação que eu fiz a ele. Mas ele respeitou, deu baixa na minha carteira e disse, então vai. E aí eu vivi a eleição de 1992. Fiquei na primeira suplência. Há 31 anos atrás. Exato. Naquele momento, Keldilma, aquele resultado me abriu uma porta. E eu fui trabalhar na prefeitura de Manaus depois daquele resultado. Lembra quem era o prefeito? O prefeito era o Amazonino Mendes, o prefeito. E o vice-prefeito era o Eduardo Braga. E eu fui trabalhar na Secretaria Municipal de Obras. E dali eu comecei a ampliar relacionamentos, comecei a ampliar contatos e comecei a compreender verdadeiramente a realidade da maioria do povo da cidade de Manaus. Porque eu venho de uma família de classe média. Você é amazonense? Sou amazonense, do Caroço, nascido e criado aqui. Mas o pai, também de origem portuguesa, né? Nasci assim, brancão, parece uma macaxeira dos olhos verdes. Mas amazonense do Caroço. E aí, Keldilma, fui trabalhar na Secretaria Municipal de Obras, ampliei contatos, ampliei relacionamentos, para que em 1996 eu disputasse novamente a eleição. E aí sim, abaixo de Deus, o povo de Manaus me deu o primeiro mandato. E a história passou a ser construída, escrita a partir dali. Aí foram 96, 2000, 2004, 2006, 2010, 2014, na Assembleia, eu não disputo a reeleição, disputo o governo do Estado, não tive o resultado que queria, fiquei 2 anos sem mandato, e aí em 2016, na eleição para a prefeitura, a gente tentou uma candidatura a prefeito, a gente não conseguiu construir o cenário próprio para a gente disputar a eleição, apoios, principalmente de partidos. E aí eu volto e disputo a eleição para vereador. E aí foi 2017 até 2020. Né? 2020 não disputo a reeleição para vereador, tento a candidatura a prefeito, mas num partido pequeno, e cada vez mais vai ficar mais difícil, partidos pequenos, enfim, sem tempo de TV, sem fundo partidário. A gente não teve o resultado que queria, mas a vida segue. Eu sou muito tranquilo em relação a isso, sabe, Keldilma? Porque eu nasci nu e sem mandato. Então eu não tenho aquela história de que eu vou ficar sem mandato, eu vou morrer. Não, eu sei o que vou fazer, eu sou advogado, eu tenho o comércio no sangue. Então a política para mim não é meio de vida. A política para mim é um lugar onde eu me realizo. E por que eu me realizo? Porque eu vejo que as decisões que eu tomo, elas podem chegar na vida das pessoas. Então, isso me realiza.
A gente vai falar ao longo da entrevista de muitas decisões que na política eu tomei, consegui sustentá-las, consegui convencer outras pessoas para que essas decisões estivessem até hoje fazendo aí o bem na vida das pessoas. Você é pré-candidato a vereador? Kildman, eu não tenho essa decisão ainda fechada. É uma possibilidade. Por que eu te digo que é uma possibilidade? Porque depois dessa caminhada de 20 anos exercendo mandatos, ainda muitas pessoas passam por mim e dizem, não, você tem que voltar, você não pode ficar fora, você tem que estar ali, você tem que estar ali falando, você tem que estar argumentando, você tem que estar ali mostrando o caminho. Então muitas pessoas hoje, né, passam por mim, falam comigo e dizem, você não pode ficar fora. Então eu não posso desconsiderar isso. Representar tem essa, como é que eu posso dizer, tem essa responsabilidade. Quando as pessoas te chamam para uma missão. E eu tenho encontrado isso nas ruas de Manaus. Onde eu vou, as pessoas, não, você não pode ficar de fora, você tem que estar lá. Você fala da tua experiência também, né? Tua experiência como político. Né? O que, como você disse, né? O que você já galgou, né? Você tem uma experiência, Sim. Né? E realmente, não só a Câmara, não só a Assembleia, mas nós precisamos também, né, em todos os setores, né, nos órgãos, né, nesses órgãos nós precisamos sim de pessoas experientes politicamente. Eu tenho a convicção que isso conta muito, isso conta muito. Eu não tenho dúvidas. Por exemplo, se você chega no hospital 28 de agosto, você precisa de um atendimento, se as pessoas te perguntarem assim, você quer ser atendido por um recém-formado ou por um médico que tem 20 anos de carreira? A pessoa vai dizer, não, eu quero ser atendido por aquele doutor que já tem bagagem, né, tem maturidade, tem experiência. Por quê? Porque ele passou, né, por um tempo grande de aprendizado e ele já entende melhor, ele é capaz de tomar decisões de forma mais assertiva, enquanto que o jovem que acabou de se formar, ele ainda, né, tem que viver um pouco mais para que ele possa. Isso vale na política, pelo menos para mim. Eu penso dessa forma também. Pelo menos para mim. Eu não sei se todos enxergam dessa maneira, porque a política nos últimos anos sofreu aquela história do novo. Novo. Por conta desse novo. Esse novo, pois é. Muita coisa. Esse novo. Eu me considero um cara novo também, 54 anos. Eu digo que os 54 de hoje eram os 34 de antigamente. Você concorda comigo? A expectativa de vida do brasileiro era de 55 anos de vida. Hoje a gente tem expectativa de 85 anos. Então eu me sinto novo, sabe, com muita lenha para queimar ainda, mas com uma bagagem acumulada que me faz ver os desafios do dia a dia e de forma mais rápida, mais assertiva, mais segura, apontar caminhos. Dizer, olha, não, o caminho tem que ser esse aqui. Né? E não aquele que às vezes a precipitação da juventude. Cara, eu já fui jovem, sabe, que eu já fui jovem, já tive 20 anos, e acho bacana quando você tem essa ousadia da juventude. Mas eu vou comparar, a ousadia é como se você tivesse, sabe, barco à vela, a ousadia é o vento, é que te leva para frente. Agora, barco com muito vento, mas não tem um leme, você não sabe qual é a direção, o que adianta? Então a experiência é a direção. Então eu tenho ainda o vento na vela, mas tenho a direção. Sabe, olha, o caminho é esse aqui. Por quê? Porque já naveguei. Já sei que essa direção não vai dar certo, aquela que vai dar certo. Então isso na política eu não tenho dúvida que isso pode fazer a diferença. Muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando o podcast Amazônia Tem Voz. Participe, 92000-4666. São 11h18 da capital amazonense. E vamos agora ao quadro Pergunta aí, Caboclo. Muito obrigada a todos vocês. Esse é o quadro Pergunta aí, Caboclo. Vamos às perguntas dos internautas para o nosso convidado, Chico Preto, que é advogado, já foi vereador, foi deputado. Estamos aí, né, sabendo um pouquinho da história, né, do Chico.
e você está acompanhando conosco. Bem, vamos à pergunta. Eu só não chegou aqui para mim, tá, ô produção? A pergunta. Deixa eu ver aqui, gente, rapidinho. Vamos lá, chegou agora. Obrigada aí, produção. Bem, vamos lá. A pergunta vem da Antônia Maria. Sou morador do Conjunto Viver Melhor. Infelizmente, passamos muitas dificuldades devido à situação precária da nossa infraestrutura. Ruas esburacadas, sarjetas quebradas, falta de sinalização. Pergunta ao Chico Preto: tens algum projetos ou programas que possam melhorar as condições de vida dos moradores do Viver Melhor? E se eleito vereador, irá fiscalizar as ações e omissões do futuro prefeito? Antônia, vamos lá. Nesse momento eu não exerço mandato. Eu acho que é válida o seu pleito, a sua observação, a sua reclamação é válida, mas ela precisa ser direcionada para o canal correto. Câmara Municipal de Manaus, algum vereador, algum deputado da Assembleia Legislativa ou para a própria Prefeitura. Eu já vivi uma experiência de direcionar para a própria Prefeitura, para a própria rede social da Prefeitura, uma situação e ter a resposta. Então eu oriento a Antônia que ela faça isso, né? Hoje a rede social é uma ferramenta muito, muito utilizada, a gente não pode desprezar esse poder da rede social. Então entra lá, faz a tua observação sobre essa questão da infraestrutura, alguma coisa específica, para que a Prefeitura possa olhar e te dar essa resposta. Eu, quando fui vereador, exatamente fazia isso, né? Atento a esse tipo de demanda. As pessoas me passavam, a gente tem um gabinete, o gabinete produz um documento, manda para a secretaria, o gabinete ele encurta a distância entre a necessidade popular e a providência que tem que vir por parte da Prefeitura. Lembrando, vereador não tem máquina, vereador não tem equipe de asfalto, vereador é a voz do povo na Câmara Municipal de Manaus. Quem vai fazer isso é a Prefeitura ou o governo do Estado, em alguns casos. O que o vereador tem que fazer é encurtar essa distância, se fazer presente, né? Dar a atenção para esse tipo de demanda. Então, quem é vereador hoje, ou quem vai ser vereador no futuro, precisa estar atento que esse é o tipo de demanda muito comum na cidade de Manaus. Manaus é uma cidade muito grande. Cresceu desordenadamente. Muito grande, muito grande. E vou dizer uma coisa, tá? No início do ano me perguntaram se buraco em Manaus tinha jeito. Eu digo, olha, buraco em Manaus não vai acabar nem vai ficar pouco. Agora, você precisa ter ações contínuas de manutenção das vias da cidade. Agora, dizer que você vai acabar com todos os buracos em Manaus, isso é uma ilusão. O buraco vai continuar aparecendo e a Prefeitura vai continuar tapando. O que a gente precisa estar atento é a qualidade do serviço que está sendo empregado ali. Você pode tapar um buraco que daqui a 2 meses abre de novo, você pode tapar um buraco que daqui a 3 anos ele vai, quem sabe, abrir. E por que alguns buracos acontecem em Manaus? Embora rapidamente comentar isso aqui. Você já viu que tem alguns problemas em Manaus da seguinte ordem? A Prefeitura asfalta e até hoje eu não entendo por que a empresa, por exemplo, Águas de Manaus, depois do asfalto novo, a empresa vai lá e abre um buraco depois que o asfalto novo foi feito. Sabe, essa comunicação é fundamental. Porque se eu sei que eu vou asfaltar uma rua, Prefeitura, eu sei que eu vou asfaltar, me programei para asfaltar a rua. Eu tenho que perguntar antes da Águas de Manaus ou de alguma concessionária de serviço público se eles têm algum serviço para fazer ali, algum serviço programado. Porque tem coisas que acontecem que está fora de programação. Estoura uma tubulação, é aquilo que a gente não tem planejamento. E aí você tem que asfaltar de novo. Mas aquilo que é programável, aquilo que está programado, a gente tem que conversar. Né? A gente tem que conversar para exatamente evitar que, olha, eu vou lá, asfalto, e depois vem Águas de Manaus num serviço que estava programado, rasga o asfalto, e isso... E a responsabilidade fica para a Prefeitura pois ir lá consertar e isso novamente, compromete, que não é só isso. Quando você rasga o asfalto, a probabilidade de aparecer um buraco ali, depois que você rasga o asfalto novo e bota um remendo, é muito grande. É muito grande. Não é mais como se fosse o asfalto original. Uma outra situação, eu vejo isso ainda muito aqui em Manaus.
pessoas, cidadãos mesmo. A prefeitura vai asfalta e depois do asfalto pronto, o cara vai e rasga, o cidadão abre um buraco no asfalto para ele passar o cano dele. Depois que a prefeitura asfaltou. E aí ele não remenda, porque ele rasga e deixa aberto. E a água, principalmente na época do inverno, a água vai infiltrando e vai minando o asfalto e o buraco vai se abrindo. Então a gente tem essas dificuldades em Manaus que a gente precisa superar isso com diálogo, com informação, tá certo? Para que o dinheiro empregado na manutenção do asfalto novo, asfalto, como a gente fala, de conserto, tapa-buraco, ele possa ter o maior tempo de vida para garantir, né, qualidade de tráfego para carro, para pedestre, para ônibus na cidade de Manaus. Então esse é um desafio que a gente vai viver durante os próximos anos. Sim, a Elizabeth Carvalho está no Facebook, ela diz: bom dia, Chico Preto. O Agley Caramanho Júnior, que está no Facebook, ele diz o seguinte: Chico, qual a sua avaliação da atual Câmara Municipal de Manaus? Agley, o nome dele. Avaliação? Da atual Câmara de Manaus. Essa é uma pergunta delicada, porque se eu vou fazer avaliação de vereador, eu posso correr risco das pessoas dizerem: mas ele está fazendo isso porque ele não é vereador, ele está com recalque, ele tem isso. Olha, tem muitos vereadores. São 41 vereadores. São 41 vereadores. Eu vou te fazer uma avaliação da política, não da Câmara, tá? Mas da política. Eu me incomodo muito com o tipo de política onde o representante popular, ele, por exemplo, ele tem o vereador, o deputado federal, ele tem a oportunidade de apresentar projetos de lei que são importantes para o dia a dia das pessoas. Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma lei, para isso eu apresentei um projeto lá na Assembleia, que essa lei até hoje está aí mexendo no bolso dos cidadãos, mexendo positivamente, ou seja, aliviando o bolso do cidadão, que é a lei do bom condutor. O que é a lei do bom condutor, Keudman? É a lei estadual que garante para quem tem um carro, tem carteira de habilitação e é proprietário de um carro, que no final do ano, aliás, no início do ano, quando ele vai pagar o IPVA, que ele possa ter um desconto que chega até 20% no valor do IPVA, desde que ele não tenha cometido multas, ele não tenha sofrido nenhuma infração no ano anterior. Então, quando a gente vira o ano, começa janeiro já pagando IPVA, IPTU, material da escola das crianças, por aí vai. Quando você vai pagar o seu IPTU, o seu IPVA, se você não tem multa, você tem direito a um desconto. Essa é uma lei de minha autoria. Então, onde é que eu quero chegar? É que eu me incomodo quando eu vejo um parlamento, que seja uma Câmara, uma Assembleia, onde você vê muito mais homenagens e pouca discussão dos problemas da cidade, pouca discussão dos problemas do Estado. Isso me incomoda. Isso é uma crítica que eu faço à política como a gente está vendo hoje no Brasil. Às vezes eu penso, quando eu olho para alguns parlamentos, que o parlamento virou um salão de festas. É muita homenagem e pouca discussão daquilo que acontece na cidade. Porque esse é o papel da Câmara, esse é o papel do vereador, esse é o papel do deputado. É estar atento, discutindo o que acontece na cidade e propondo soluções, propondo um caminho, propondo uma ação que ora parte da prefeitura, ora parte do governo, no caso da Assembleia. Então, eu faria essa crítica, né, que o parlamento ele não se transforme numa casa de homenagens, num salão de festas, mas sim, verdadeiramente, que ele permaneça, sabe, com a essência para a qual ele foi criado, que é representar a população. E aí discutir a infraestrutura da cidade, discutir os serviços públicos prestados pela prefeitura, pelo governo do estado. Isso é fundamental para que a gente possa resgatar, Keudman, na minha opinião, a confiança que, na minha opinião também, a população perdeu em relação ao parlamento. Eu acho que tem uma distância hoje. E por que essa distância? Porque exatamente o parlamento não traduz a realidade das pessoas. O parlamento está, como eu te falei, muita homenagem, ou quando fazem as leis, são aquelas leis que você fica se perguntando, mas qual é
a praticidade disso no dia a dia. Troquei o nome de uma rua, por exemplo. Que eu acho isso um absurdo. Você pode até trocar, porque isso está dentro das competências, isso está dentro da competência da Câmara, da Assembleia. Nem da Assembleia perdão, da Câmara Municipal. Mas se você vai trocar o nome de uma rua, eu, por exemplo, já vivi essas situações. Eu era vereador, e aí veio um projeto de um outro vereador trocando o nome de rua. E eu tive a curiosidade de ir na rua onde o projeto estava propondo a mudança de rua. Quando eu cheguei lá, os moradores estavam extremamente chateados com isso. Por quê? Porque o projeto foi apresentado sem conversar com os moradores da rua, sem conversar, sem fazer uma reunião. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Olha, estão propondo trocar o nome de rua. Quem está propondo? É um outro morador que está querendo fazer uma homenagem para um morador antigo, mas você tem que comunicar aos moradores da rua. E outra coisa, quando você troca o nome de rua, você é obrigado, quem tem uma empresa naquela rua, é obrigado a trocar uma série de papéis. Contrato social muda. Uma dor de cabeça. Sabe, o documento do CNPJ, a inscrição da prefeitura, tem uma série de burocracias que elas vão ocorrer após a mudança da rua. E se você não explica, se você não combina isso, as pessoas ficam chateadas com toda a razão. Então veja, quando o parlamento vai e faz um projeto como esse, ainda muitas das vezes, em muitos momentos, esquece de combinar com os cidadãos. Aí as pessoas ficam chateadas e isso vai distanciando a Câmara da realidade da cidade, a Assembleia da realidade dos municípios. Então, a observação que eu faço, sem fazer uma observação pessoal a fulano, beltrano, ciclano, vereador A, B, C, deputado D, E, F, é observação ao parlamento. O parlamento precisa estar presente na realidade dos municípios, da cidade, discutindo as suas competências, ouvindo a população, a audiência pública, para que as decisões sejam tomadas da forma mais próxima possível da realidade das pessoas. Isso aproxima o parlamento da cidade, isso aproxima o parlamento dos municípios. Muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando o podcast Amazônia Tem Voz. E olha, mais perguntas, não param aqui de chegar perguntas. Pergunta vem do Joaquim Silva. Sou morador do bairro Coroado. Olha, estamos aqui no Coroado, viu, gente? Avenida Beira Rio e Beira Mar estão abandonadas pelo Poder Público Municipal. É calçada quebrada, é ambulante que tomou conta da calçada, é o gradil quebrado, enferrujado e prestes a cair sobre os pedestres. Votarei em você. Queremos seu apoio nessa questão em 2024. Olha aí o Joaquim. Joaquim, muito obrigado. Olha só, eu gosto de ser muito claro nas minhas posições. Eu não sei nem se serei candidato, mas te agradeço a confiança que você está externando na minha pessoa. Muito obrigado mesmo. Mas independente, Joaquim, de eu ser candidato ou não, essa decisão não está tomada, o caminho que a comunidade do Coroado deve seguir em comissão. Não existe a presidência do bairro, não existe a associação de moradores. Esse coletivo, esse grupo de pessoas precisa ir até a Câmara Municipal de Manaus. A gente vai agora entrar, Keldman, na discussão do orçamento. O segundo semestre de 2023, aliás, todo o segundo semestre de todos os anos, a Câmara discute o orçamento. O que é o orçamento? É como a gente vai gastar o dinheiro da cidade para o ano que vem. O orçamento é como nós gastaremos o dinheiro de Manaus para o ano que vem. E eu penso que é legítimo que o Coroado apresente as suas demandas. A Beira Rio é uma rua, uma avenida tradicional da zona leste da cidade de Manaus. Agora, é preciso que o Coroado se dirija à Câmara Municipal. Se a Câmara, por acaso, ainda não veio ao Coroado, o Coroado pode ir até a Câmara. Deve ir procurar os vereadores, procurar a presidência da Câmara e levar esse pleito para que isso seja transformado numa emenda ao orçamento, isso seja transformado numa providência junto ao orçamento. Esse tipo de solução, que a gente constrói junto com a prefeitura. Não estou dizendo que é fácil, mas o caminho é esse. Por que não é fácil? Porque situações como da Beira Rio existem em vários lugares da cidade de Manaus.
A cidade cresceu, é uma cidade que, para tentar te mostrar aqui a minha visão. Tu já viste aquele quadro, aquele show, aquele espetáculo que tem no circo do equilibrista de prato? Né? Ele bota um prato numa vara, ele gira o primeiro prato, gira o segundo, gira o terceiro. Quando ele chega no sexto prato, ele olha para o primeiro prato lá na frente e ele vê que o prato está para cair. O que o artista faz? Ele volta no primeiro prato, balança, dá impulso de novo e assim vem. Se ele não fizer isso, ele não consegue botar o sétimo prato. E assim por diante. Ele, para botar sempre um prato novo, ele vai ter que voltar e equilibrar os pratos antigos. Qual é a comparação que eu quero fazer? Manaus, de 1900, da década de 80 para cá, Manaus foi recebendo muitas obras de infraestrutura, muitas pontes, viadutos. E a gente chega agora no ano, a gente está na terceira década já dos anos 2000, e tem uma série de obras antigas que agora estão precisando de manutenção na cidade. Pontes que precisam ser revistas, precisam de manutenção, mas a cidade também tem demandas de obras novas. Então como é que a gente equilibra isso? Não tem jeito, o prefeito tem que fazer a recuperação de uma obra antiga e fazer uma obra nova. Não dá só para fazer obras novas hoje em Manaus. Vou dar um exemplo aqui. Aquela ponte que vai do Educandos para o centro da cidade. Aquela ponte ficou, alguns anos atrás, fechada. Porque aquela é uma ponte ainda da época da década de 80. E como essa ponte, existem várias infraestruturas em Manaus que hoje precisam de reparos. E você tem que fazer esses reparos. Porque se essas obras de arte, essas pontes, essas infraestruturas caírem, a cidade também vai entrar em pânico, a cidade vai entrar em colapso. Então olha qual é a dificuldade hoje de Manaus. Eu tenho que voltar, recuperar uma obra antiga e tenho que andar para frente e fazer uma obra nova. Essa vai ser o passo agora. Eu recupero uma obra antiga, faço uma obra nova. Não vai ter prefeito em Manaus que só consiga fazer todas as obras novas. Ele vai ter que voltar, recuperar, anda para frente e faz uma nova. Volta, recupera uma antiga e faz uma nova. Então, esse desafio a gente está vivendo em Manaus. Agora, Coroado, vamos lá, pega a comissão de moradores, vai na Câmara, entra em contato com os vereadores para que a Beira-Rio, a recuperação do gradil, a recuperação das calçadas, possa ser programada já, quem sabe, para 2024. Essa é uma demanda justa, oportuna e o Coroado merece. Outra pergunta vem da Lene. A Lene, que é moradora do São José. Um beijo aí para todos vocês do São José, Zona Leste de Manaus. Ela diz o seguinte: o transporte coletivo da Zona Leste é uma verdadeira bagunça. Amarelinho, estilo Velozes e Furiosos. São ônibus velhos, quebram diariamente e o valor da passagem está um absurdo. E o pior, são as mesmas empresas que operam no transporte coletivo há anos na cidade de Manaus. O que o senhor pretende fazer se eleito no pleito de 2024? Esse é um problema que... crônico. Esse é um problema crônico. Em todas as... Lembrando, como é que é o nome dela? Ela é Lene. Lene, muito obrigado pela tua pergunta. Eu vou tentar te responder da maneira mais objetiva possível. A Zona Leste de Manaus, assim como a Zona Norte, ela tem uma dinâmica toda especial. Por quê? Porque, além do transporte coletivo por ônibus, a Zona Norte e a Zona Leste têm o transporte especial. Não é especial, é o alternativo que a gente chama, que são os amarelinhos, conhecido como os amarelinhos. Com o passar dos anos, realmente, esse transporte ele vem se deteriorando, por falta da renovação da frota. Tem muito problema de comportamento de motoristas e cobradores. Isso é um problema grave. A população tem toda a razão em pontuar e reclamar. Isso passou durante anos por várias administrações. A boa notícia, na minha opinião, Keldman e Lene, é que a gente viu, eu pelo menos vi, nas redes sociais da prefeitura, de uns 10 dias para cá, que a prefeitura está fazendo uma nova licitação para esse modelo de transporte. Ela fez uma nova licitação. E essa nova licitação ela traz como obrigação a compra de ônibus novos. As pessoas vão ter que colocar ônibus novos, porque realmente os ônibus que estão atendendo hoje estão em péssimo estado de tráfego, de condições de operar,
de transportar com segurança, com conforto os passageiros. Mas aí a prefeitura vem e conseguiu desenrolar essa situação dessa licitação. Então, eu estou na expectativa, como muitos, de que o transporte alternativo, conhecido como amarelinhos, que agora juntou, antigamente tinha um executivo e alternativo, e aí juntou tudo num só, que esse transporte volte a ser um transporte seguro, confortável e com motoristas e cobradores entendendo que eles não estão fazendo um favor para o povo, não. E o que me incomoda são os relatos de que tem motorista que acha que faz um favor. Não, eu estou fazendo um favor. A pessoa está pagando. Você está pagando. Está pagando. R$ 4,50 é o valor da passagem. Então, o que o motorista, que o cobrador tem que fazer é ter essa noção. E aí, Keldman, eu quando fui vereador até 2020, eu ali já defendi uma coisa, que eu acho que a Lene e quem nos vê nesse momento vai entender. A gente tem hoje esse fenômeno dos transportes por aplicativos, não tem? Muita gente hoje utiliza. Engraçado, quando a distância é pequena, hoje as pessoas dificilmente pegam ônibus, as pessoas preferem chamar um aplicativo. Quando a distância é grande, a pessoa vai e pega um ônibus, ok. Uma distância pequena, por exemplo, daqui do Coroado para o São José, a pessoa não vai mais de ônibus. A grande maioria vai de aplicativo. Vai no compartilhado, por aí vai. Então, isso é uma mudança no comportamento. Isso é um fenômeno dos nossos tempos. Onde é que eu quero chegar? É que no aplicativo, se o cara me trata mal, eu vou lá e faço uma observação. Olha, esse cara me atendeu mal, fui mal atendido, não é isso? Não dá estrelas. E a plataforma avalia o comportamento. Sim. É o cidadão avaliando direto o comportamento daquele profissional. Então, o profissional, sabendo disso, ele anda na linha. De igual modo, o motorista ele pode avaliar o passageiro, né? É via de mão dupla. Sim. Onde é que eu quero chegar? É que eu acho que é possível que no transporte alternativo o cidadão também possa avaliar no aplicativo o comportamento do motorista e do cobrador, para que a prefeitura saiba em tempo real qual é a nota do serviço daquele alternativo, daquele ônibus. Por que não? Por que não dar ao cidadão a oportunidade dele avaliar em tempo real e a prefeitura, com aquelas avaliações, Keldman, chamar o motorista e dizer, olha, você está sendo muito mal avaliado. O que está acontecendo? As pessoas estão reclamando muito. E a prefeitura ter o controle para que aquele motorista ele não perca a noção, ele não perca de vista que ele é um prestador de serviço. A razão dele é o passageiro. É o passageiro que paga a passagem. Então, a tecnologia pode ser incrementada, a gente pode implementar essa ferramenta nesse tipo de serviço que hoje é administrado pela prefeitura. Então, eu torço para que a prefeitura conclua a licitação, novos ônibus, um novo serviço. Chegou ônibus elétrico agora. Pois é, nos ônibus, no transporte coletivo de massa, está chegando ônibus elétrico, que é uma coisa muito bacana. É muito bacana, porque, enfim, tem uma série de efeitos para o meio ambiente. Né? Tem ônibus novos que chegaram aí, articulados, enfim. Eu vejo aí o Davi fazendo um esforço, sabe, muito grande para que ele possa melhorar esse serviço. Agora, o Davi está completando o 3º ano da administração. Não dá para comparar a administração do Davi, que só teve 3 anos, com quem teve 8 anos e também não tomou essa providência. Então, eu vejo o esforço do Davi para melhorar essa prestação de serviço. Tá? A maior prova disso é que o Davi conseguiu fazer a licitação do transporte alternativo. E essa licitação vai proporcionar ônibus novos, mas eu espero verdadeiramente que, além de ônibus novos, é que o comportamento de motoristas e cobradores também seja novo. Não adianta nada ter um ônibus novo e o comportamento do cabra lá continuar mal educado, dirigindo perigosamente, não respeitando, sabe, o direito de pessoas idosas, de passageiros. As reclamações são muitas. Então a gente precisa dar à população, essa é a minha opinião, uma ferramenta onde a população também possa, assim como a gente faz no aplicativo, a população possa comentar e dar nota para o comportamento, para a atitude de quem está trabalhando na alternativa.
Obrigada, Lene. A Lene que fez a pergunta via WhatsApp. Olha, continue fazendo suas perguntas, 92000-4666. Está aqui conosco neste sábado, dia 9 de setembro, Chico Preto. Bem, vamos agora ao quadro Denuncia aí, Caboclo. Olha, a denúncia vem do município de Altazes. Um beijo aí para todos vocês de Altazes. Quem está conosco é o João. Ele está via WhatsApp. Pergunta. Ele diz o seguinte: sou morador de Altazes, Careiro. É uma novela, a 319. Verdade, eu não entendi. Né? Ele é morador de Altazes ou do Careiro? De Altazes. De Altazes, tá. É uma novela, a BR-319. Infelizmente, não há vontade dos políticos em pavimentá-la. Com a queda das pontes daqui, a vida ficou difícil, principalmente para quem não tem dinheiro. São horas e horas para ir até o posto de saúde. Não conseguimos escoar nossa produção com eficiência. São inúmeros problemas. Chico Preto, nós moradores estamos pedindo socorro. Quem fala é o João. João, vamos lá. E eu acho que as pessoas já perceberam que eu tenho um cacuete de explicar as coisas em detalhes. Por quê? Um dia eu já fui professor. O professor tem essa história, né? O aluno faz uma pergunta e ele vai explicar nos detalhes para ter certeza de que a pessoa entendeu, né? Eu não costumo responder tudo assim de maneira muito curta, não. Eu sou um pouco mais detalhista. Mas vamos lá. A BR-319, ela é a principal via de escoamento, é a via que liga Roraima e o Amazonas ao resto do Brasil. A gente já está nesse dilema, nessa novela, há anos. Muito. Lembrando, Keudman e João, a BR-319 foi inaugurada em 1976. Sério? 76. Em 26 vai fazer 50 anos. Daqui a 3 anos, a BR faz 50 anos que ela foi inaugurada. A gente está em 2023 e já há alguns anos o Amazonas tenta convencer o governo federal de que essa via precisa ser resgatada, precisa ser recuperada. Ela, por algumas razões, ela se perdeu ao longo dos anos, a partir de 1976. Ela se perdeu. Falta de manutenção, falta de cobrança política. A gente hoje tem uma via que no verão a gente consegue passar por ela, mas no inverno é complicadíssimo. Quem não se lembra daquela situação que a gente viveu em 2021, no auge, né, daquele pico da pandemia, e se tentando trazer oxigênio pela BR-319. Aqueles caminhões com oxigênio líquido, eles vieram pela BR-319. Eles poderiam chegar em Manaus em 5 dias, demoraram 15 dias, por conta das condições péssimas, absurdamente ruins de tráfego na BR-319. Então, a BR-319 ela é uma pauta política do Amazonas. Do Amazonas e diria também de Roraima. E por que também não dizer de Rondônia? Lembrando que Rondônia manda muito produto para cá. Peixe, por exemplo. Rondônia entope Manaus com seus peixes. Então, a BR-319 ela é estratégica para Roraima, Amazonas e para Rondônia. O João mora em Altazes. Aquele trecho ali está asfaltado. Mas quando chega do 250, né, do 198 mais precisamente, até o quilômetro 655, que é onde já começa a entrada para Humaitá, todo esse pedaço de chão aí, todo esse estirão, ele está no barro. E é por isso que a gente está lutando, para que haja o asfaltamento, a recuperação por inteiro desses do 198 até os 155, até os 655. Então, João, a queda das pontes foi uma fatalidade e a gente procura saber hoje, a Assembleia precisa passar a limpo isso, saber o porquê da falta de manutenção nessas pontes que são super importantes, sim, enfim, para o tráfego. A ponte caiu, eu passei lá recentemente, o DENIT está fazendo o trabalho de recuperação, não é tão simples,
mas o DENIT está trabalhando. Poderia ser mais rápido. Para que ele seja mais rápido, Keldman e João, e quem nos assiste, é preciso que haja a vigilância dos nossos representantes, de quem hoje tem mandato na Assembleia, na Câmara Federal, no Senado Federal, para que o governo federal, primeiro, não falte o dinheiro, porque obra só anda com dinheiro. Se parar o dinheiro, a obra para. Então, que não falte o dinheiro. Segundo, que com o dinheiro colocado, o ritmo da obra também não sofra nenhum tipo de passo lento. A obra tem que ser rápida, né? Tem que ter o pagamento na hora certa para que a empreiteira possa concluir. Isso depende muito de vigilância política. 3 senadores, 8 deputados federais, 24 deputados estaduais do Amazonas precisam estar atentos e colocando isso como uma pauta constante, dos seus mandatos. Porque não dá, Keldman, para falar hoje da BR-319 e só falar no que vem de novo, quando de repente uma ponte cair. Então a gente precisa estar falando da BR já. E agora, o momento que a gente tem na BR, para que você entenda, o João entenda também, é o seguinte. A gente tem um governo federal, que foi eleito agora no último ano, e entrou em janeiro. E um governo federal que está falando em cancelar a licença prévia daquele trecho conhecido como trecho do meio. A licença prévia, que é a licença para fazer os projetos, para fazer a obra, foi dada no governo passado. Já foi uma vitória. A autorização para fazer a obra. Tá? Autorização para fazer a obra. Bacana? Então, o governo atual está falando, através da ministra Marina Silva, que quer revisar a licença dada. E isso é um perigo para a gente. Porque se forem querer rever isso, a gente corre o risco de quererem anular a licença. Se anular a licença, a gente vai andar para trás. Sabe aquele joguinho de tabuleiro que a gente anda 10 casas para trás? O Amazonas vai andar 10 casas para trás. E isso é muito ruim para a economia do Estado, isso é ruim para quem quer vir fazer investimento no Amazonas. Porque, para você entender, se a gente sai de Manaus pela BR-319, para a gente chegar em São Paulo demoram 5 dias. Se a gente sai de Manaus por cabotagem, pegando balsa e depois pegando a rodovia lá em Belém, são 15 dias para chegar em São Paulo. Então veja qual é a diferença da BR-319. É rapidez, é logística mais rápida, logística mais barata, competitividade para um estado que precisa, para a Zona Franca, para a gente poder exportar outros produtos, para a gente poder receber comida, por exemplo. A comida que chega pela BR-319 ela é muito mais rápida. Mais barato, mais rápido. Então, o que está acontecendo hoje, João, Keldman, quem nos assiste? É que a gente está com a BR-319 ameaçada pelo governo que está aí. Ponto. Quando eu vejo a ministra Marina dizer, não, a gente tem que rever. Mas rever uma licença que já foi dada. E engraçado é que eu vejo a Marina Silva dizer o seguinte, Keldman, está sendo discutido aqui a possibilidade de se explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. A foz é quando o Rio Amazonas encontra o mar, lá próximo do Amapá. A Marina está dizendo o seguinte, que o parecer do IBAMA, que diz que ambientalmente não é bacana se explorar petróleo na foz do Amazonas, que tem consequências ambientais, ela diz que aquele parecer é técnico. Não, o parecer do IBAMA é técnico. Ué, mas o mesmo IBAMA que diz que ambientalmente não é seguro se explorar petróleo na foz do Amazonas, é o mesmo IBAMA que disse que a BR-319 ela é viável ambientalmente. Então você vê uma ministra que para um assunto ela tem uma posição, mas quando é BR-319 ela muda de posição. Ela não, o IBAMA tem que rever o parecer do IBAMA. Mas não é técnico também o parecer do IBAMA? Você tem 2 pesos e 2 medidas, e isso está acontecendo com o Amazonas. E se os nossos senadores, se os nossos deputados federais, se os nossos deputados estaduais não botarem para cima, vão acabar cancelando a licença prévia que foi dada para o trecho que começa no quilômetro 198, que começa no 250 e que vai até o 655, que é conhecido como trecho do meio da BR-319. A gente já tem licença, tem que avançar sobre os projetos de recuperação, mas a gente vê agora o governo federal, através da ministra Marina Silva, ameaçando o Amazonas e as suas pretensões de recuperar a BR-319. Então, esse é um assunto que mexe comigo e certamente com muitas pessoas, porque a gente está vendo um governo federal
já dando 2 pauladas seguidas no Amazonas. A primeira, não colocar a BR-319 no PAC. Nesse PAC que foi anunciado recentemente, 50 bilhões de reais para obras no Amazonas. BR-319 não está lá. Isso é perigoso. E a segunda paulada que a gente pegou, é o comportamento do governo federal, através da FUNAI, em relação à exploração do potássio próximo de Altazes. Que aquilo ali é uma fonte de desenvolvimento. Dá para você explorar potássio com o mínimo de impacto na natureza. Algum impacto tem, mas você tem compensações futuras para poder regenerar, restabelecer o meio ambiente. Só que não é justo dizer, não, vocês não podem explorar. Não é justo quererem fazer da gente, não, vocês vão ser protetores da floresta para o resto da vida. A gente vai gozar de conforto, a gente goza de tecnologia, a gente goza de infraestrutura. Não, mas vocês vão ficar isolados na floresta para o resto da vida. Eu não aceito esse tipo de colocação. Então a gente precisa explorar com sustentabilidade, mas a gente não pode tirar dos amazonenses o direito da gente progredir. Não tirem da gente. Para isso, Keldman, para concluir a minha emocionada intervenção, é preciso que a política acorde. É preciso que os nossos senadores acordem. Os nossos deputados federais façam da BR uma pauta constante do seu mandato. E não só pauta de véspera de eleição. O governo federal está aí dando 2 dedadas na gente e a gente não está fazendo nada. É preciso, sacudir. Deputados federais, a Assembleia pode dar uma contribuição. Mas também a gente não vê a Assembleia se mexer nesse sentido. Então me desculpa a minha emoção, eu falo chateado, porque eu estou vendo essas coisas acontecendo e eu não vejo, uma liderança firme. Eu não vejo nenhum governador se posicionar de forma mais firme. Keldman, eu, se fosse governador nesse momento, eu não deixaria esse assunto quieto, cair no esquecimento. E se fosse governador, já tinha ligado para o governador de Roraima, tinha ligado para o governador de Rondônia, chamado, os outros 2, comigo 3, para uma reunião, e dizer o seguinte: nós vamos unir as nossas forças políticas, assembleias, bancadas federais, e vamos dar um recado à altura para o governo federal de que nós não aceitamos a postura do governo federal que sabota Rondônia, Roraima e o Amazonas dos seus mais legítimos interesses, que é de integração e de desenvolvimento. A gente não quer ficar dependendo para sempre da Zona Franca. A gente precisa de um outro caminho de desenvolvimento. E isso passa pela BR-319. Bem, muito obrigada a todos. Mais perguntas aqui pelo WhatsApp. Agora vem o Felipe, que é morador do Jorge Teixeira. Ele diz, conhecedor que a Zona Leste cresce dia a dia. Porém, o cuidado com a saúde básica da população parou. Não há construção de novas casinhas de saúde. É a falta desse cuidado superlota os SPAs, as clínicas médicas e de alta complexidade. Se eleito, qual será a sua ação para melhorar isso? Olha, se eu fosse... primeiro, eu vejo um esforço muito grande da Prefeitura na recuperação das unidades básicas de saúde. É importante construir novos, sem dúvida, mas é importante você ter aqueles que já existem em condições de atender a população. É preciso ampliar o atendimento em unidade básica de saúde, sem dúvida alguma. Eu vejo a Prefeitura, dentro das condições que tem, fazendo isso. Pode ter uma comunidade específica na Zona Leste que a casinha de saúde não esteja funcionando a contento. Essa é uma providência que cabe aí à Câmara, cabe à Prefeitura identificar isso aí. Ampliar o atendimento básico de saúde. Ele colocou muito bem. É fundamental, porque quando você tem um atendimento básico, você pode evitar que a pessoa evolua para uma doença onde ela já precisa ser atendida agora num pronto atendimento. Né? Isso é fundamental. A prevenção é fundamental. A gente sabe, e eu vou relatar aqui o que eu leio, e essa comunicação ela é oficial, ela é feita pelo Ministério da Saúde, que a Prefeitura de Manaus, dentre todas as prefeituras do Brasil, é aquela que melhor reagiu
foi aquela que melhor tomou suas providências. Eu não estou dizendo que não tem problema, não é isso. Mas que de toda a realidade brasileira, a Prefeitura de Manaus, segundo o Ministério da Saúde, conseguiu tomar providências, tomar decisões que melhoraram, mais do que qualquer outra, a saúde básica na cidade de Manaus. Então também eu quero reconhecer isso, né, que houve um avanço, não só de reforma, mas de ampliação, unidades básicas que foram construídas, né, estão sendo construídas em outros bairros da cidade, mas que isso não impede e não invalida a observação que ele fez. Que, olha, na minha comunidade, Jorge Teixeira, na Zona Leste, precisa. E volto àquela história aqui da Beira Rio do Coroado. Se há uma comunidade que percebe que não há uma unidade básica de saúde que cabe, esse assunto começa ou na Câmara Municipal com o representante popular ou na própria Censa, no Conselho Municipal de Saúde, que é o órgão que tem representações dos profissionais de saúde, da população, e que ali discutem os investimentos para o ano seguinte do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Então, é válida a observação, mas que precisa ser direcionada no caminho certo. Ou a Câmara ou o Conselho Municipal de Saúde para essa providência. São 12:00 em ponto. Muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando o podcast. Olha, uma última perguntinha aqui antes de encerrarmos. O Fabrícia Souza e Souza. Sou moradora do bairro Lago Azul. A falta de creches é muito ruim. É outro problema também. Sim. Muito ruim para as mamães e para a cidade de Manaus, pois o cuidado inicial é fundamental para a evolução na vida escolar das crianças. A falta disso é um prejuízo imensurável. Qual o seu posicionamento sobre isso e, principalmente, quais serão suas ações sobre isso se eleito vereador? É uma questão também que a gente recebe muitas perguntas em relação às creches. É porque... Deixa eu te responder. Essa mãe, ela tem total razão. Fabrícia. A importância da creche para o aprendizado de uma criança é como se fosse sabe quando você faz as fundações de uma casa? Uhum. Você faz as fundações e sobre as fundações você faz a laje, sobre a laje você constrói as paredes, sobre a parede você constrói o telhado. A educação é isso. A educação é um processo. Então, a creche, a educação infantil, é como se fosse a fundação e a laje de qualquer construção, para que essa construção possa receber, né, parede, telhado e por aí vai. O desafio de aumentar o serviço de creche em Manaus é esse do dia a dia. Construir um prédio é mais fácil do que manter o prédio. Então, você consegue construir. A dificuldade é você manter o prédio. É a manutenção, porque você precisa ter professores, você precisa ter merenda. Isso tudo, está ligado à arrecadação do município. Né? Se o município está arrecadando menos, ele vai conseguir devolver menos. Se o município está arrecadando mais, ele consegue devolver mais. E aí tem um outro problema. Para você arrecadar mais, eu tenho a convicção de que a gente não pode hoje aumentar impostos. Porque o brasileiro não aguenta mais imposto. Então tem a necessidade da creche, mas para você construir você tem que arrecadar. Como é que eu vou arrecadar mais se aumentar impostos? Só há um caminho. A gente precisa aumentar a atividade econômica na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Você não aumenta impostos, mas você incrementa, você induz a pessoas da cidade ou de outros estados virem para cá para abrir negócios e esses negócios gerarem novas fontes de renda, novas economias, e essas economias contribuem com os impostos para os cofres da prefeitura. E aí a prefeitura aumenta a sua arrecadação e a prefeitura vai e responde a essa demanda justa da Fabrícia. Então, sabe aquele cara, é mais ou menos o seguinte, aquela família, que diz o seguinte, a gente quer fazer uma reforma em casa, bacana. A gente ganha R$1.000 e a gente já da nossa manutenção, para a gente poder pagar água, luz, telefone, supermercado, tudo, dos 1.000 a gente gasta 800. Então a gente tem R$200 por mês
para fazer uma reforma. Né? Mas se numa casa a gente tem R$1.000 de renda e a gente já gasta os R$1.000 com tudo aquilo que a gente precisa, água, luz, telefone, supermercado e outras coisas, para eu fazer uma reforma, o que eu vou fazer? Eu já gasto os meus R$1.000. Aí vem aquela ideia, não, eu vou pegar dinheiro no banco. Pô, mas se tu não sobra no final do mês, como é que tu vai pagar a parcela do banco? Então não tem jeito, você precisa fazer controle das suas despesas. Então uma das coisas que hoje, obrigatoriamente, prefeituras e estados precisam fazer é diminuir as suas despesas, é apertar onde pode ser apertado, para que sobre o dinheiro, para que você faça um investimento em creche, para que você possa fazer investimento em infraestrutura, para que você possa fazer investimento. Tem várias áreas na cidade de Manaus, onde você vai num bairro, você tem uma cobrança diferente. Tem um bairro que quer uma quadra, tem um bairro que quer uma saúde, tem um bairro que quer uma creche, tem um bairro que quer uma escola, tem um bairro que quer o asfaltamento da rua. Cada bairro tem uma demanda diferente. Sim. Como é que a prefeitura vai enfrentar isso? Cortando despesa, né? Estimulando a indução do desenvolvimento na cidade, para que novas empresas venham, para que novos negócios aconteçam e a gente aumente a arrecadação sem ter que pegar dinheiro no banco, sem ter que aumentar impostos, porque imposto ninguém aguenta mais. Eu sou um cara que, se, por exemplo, na Câmara, se eu estivesse na Câmara hoje, apresentasse um projeto de aumentar impostos, eu votaria contra. O brasileiro não aguenta mais. O brasileiro hoje, ele trabalha dos 12 meses, o brasileiro trabalha 5 meses por ano só para pagar impostos. Olha esse detalhe. De 12 meses, 5 só para pagar impostos. E os outros 7 é para você se manter. Para você pagar suas contas, né? Comprar comida, roupa, pagar outras necessidades. Então é muito pesado. A gente não pode, mesmo a despeito de resolver problemas, não dá para a gente falar em aumentar impostos. Por isso a preocupação com essa história da reforma tributária, que está sendo discutida no Brasil. Estão querendo aumentar impostos e o brasileiro não aguenta mais pagar impostos. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês. Olha, eu não posso deixar de falarmos, né, sobre esse assunto. Vamos agora ao assunto da semana. Bem, Chico, é o seguinte, né, essa pergunta, né, que veio via WhatsApp é sobre essa polêmica. Qual delas? Que foi a questão do Sou Manaus, né, no evento, né, que aconteceu agora, sim, nesse feriado. E é o seguinte, o evento cultural Passo a Passo, Sou Manaus, foi sucesso de visibilidade nacional e internacional, de público crítico por parte da oposição, na qual gerou inúmeras polêmicas acerca da falta de transparência no tocante aos valores pagos aos artistas. Dito isso, qual sua opinião sobre o evento? Achou certo a atitude do prefeito de Manaus? Que isso gerou uma polêmica realmente, porque foi um evento milionário. Keldman, eu buscarei ser objetivo. A decisão do prefeito de Manaus foi colocar o Sou Manaus num outro patamar. Sou Manaus é um evento que nasceu local, eu diria regional, mas que na administração do Davi ele tomou uma decisão política de dizer o seguinte, não, vou colocar o Sou Manaus como um evento nacional. E para isso, para que um evento se transforme de local, regional para nacional, investimentos são necessários. E esses investimentos, isso foi posto de forma clara pela prefeitura, que esses investimentos vieram da iniciativa privada. Várias empresas que acreditaram na proposta, porque elas vinculam o seu nome num evento que ganha repercussão local, regional e ganha repercussão nacional, colocaram ali, pagaram para estar com o seu nome ali. Eu não vejo nenhum problema nisso, porque olha só, se eu quero ampliar um evento, eu quero dar magnitude nacional e internacional no evento, eu preciso fazer investimento. E aí eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou fazer esse investimento com recurso público ou eu vou dividir esse investimento com a iniciativa privada?
O Davi pegou uma parte do dinheiro da prefeitura, mas o grosso, como a gente fala, veio da iniciativa privada, para pagar artistas, para pagar outras providências. E aí o Sou Manaus foi essa explosão de uma repercussão que os artistas nacionais e internacionais falando, David Guetta falando, Padre Fábio de Mello comentando, né, a magnitude do festival. Eu vejo com bons olhos o fato da gente querer colocar Manaus no radar nacional e internacional. Porque a indústria do turismo é uma indústria que coloca dinheiro na cidade. As pessoas vêm para cá, vão no restaurante, vão no bar, pegam Uber, vão no shopping, postam coisas sobre Manaus. Agora, é claro, a gente precisa sempre estar muito atento às providências, né? Porque reclamações vão ter, pontuais, e a gente vai corrigindo. Acho que a gente precisa corrigir. Quanto à crítica de quem faz oposição, né, na Câmara, na Assembleia, eu vejo como natural, que eu acho que todo mundo escolhe um caminho, acho que ter oposição é válido, é importante, né? Mas só não é válido você jogar contra a cidade. Jogar contra a cidade, você tá dando tiro no pé. Essa é a minha única observação. Você pode questionar se o valor é alto, se o valor é pouco, você pode pedir documentos, legal. Você só não pode fazer, dar tiro contra. É você, de repente, como é que eu posso dizer? Usar, de repente, as suas redes sociais para diminuir o evento. Você pode criticar o evento, poderia melhorar assim, poderia melhorar assado, você pode oferecer críticas, mas você adotar uma postura de querer diminuir o evento porque eu sou oposição, eu não compactuo desse tipo de visão. Eu repito, acho válido o questionamento, pedir providências, pedir documento, pedir transparência. Agora, a gente está falando de Manaus desenvolver novos segmentos de economia. O turismo é um segmento. O Sou Manaus é um evento que potencializa isso. Por que eu serei contra? O que eu posso é apontar caminhos. Eu mesmo sugeri, com o WhatsApp que eu mandei para o Davi, que nós pegássemos essas imagens feitas pelas empresas de comunicação, pelos próprios artistas, o David Guetta, nas suas redes sociais, Padre Fábio de Mello e outros, que nós fizéssemos uma campanha mundial, no YouTube, no Google, nas principais plataformas de streaming, colocando Manaus para que outros países vissem o que foi feito aqui às margens do Rio Negro. Alguém pode dizer assim, mas eu acho que isso não vai funcionar. Pessoal, e Parintins? A gente tem um exemplo aqui do nosso lado. Parintins, a Coca-Cola só vem investir em Parintins por quê? Porque é uma coisa exótica no meio da floresta. A Coca-Cola não ama Parintins. A Coca-Cola vê em Parintins a oportunidade de consolidar sua marca. E é um festival que já pensou, o Bradesco muda a cor. Bradesco, Coca-Cola e outras empresas que vão para Parintins. Agora, um outro detalhe. Tu sabias que em Parintins a arquibancada ela é do povo, né? Mas os camarotes e alguns ingressos são vendidos. Por quê? Engraçado, eu vi o pessoal reclamando do Sou Manaus, mas esqueceram que Parintins já faz isso, né? Parintins, os ingressos já são vendidos. Camarotes são vendidos. E para quê? Porque a empresa que paga, ela recebe o dinheiro dos ingressos, ela contribui com os bois. Também aquilo não é de graça. Ela dá algum dinheiro para que as alegorias, para que os bois possam entrar no bombódromo e fazer o seu show. Então esse tipo de negócio, esse tipo de modelo público-privado, misto, eu acho que é válido. E é válido também que a Câmara continue a fazer as suas manifestações pedindo a transparência, pedindo documentos. O papel da Câmara é esse no que tange recurso público. Porque não faz sentido, Keldman, você perguntar o seguinte, se uma empresa privada ela pagou diretamente o cachê de um artista, eu como vereador, o que eu vou perguntar da empresa quanto é que ela pagou diretamente para o artista? Não é meu papel. E é óbvio que a empresa vai negociar com o artista, ela vai pagar o menor preço possível. Então, dentro da competência da Câmara, saber quanto que a Prefeitura desembolsou e investiu. Ok. Mas perguntar da Atem, quanto é que a Atem pagou para o cachê do Padre Fábio de Mello, perguntar do Bradesco, quanto é que ele pagou no cachê tal. Isso aí é problema da empresa. A empresa entrou para
colaborar com o festival, claro, vender a sua marca, estar ali vendendo, né, o seu negócio também, a sua imagem, nesse modelo que eu acho extremamente válido, que é um modelo híbrido, capital privado, capital público, fazendo um grande evento e colocando Manaus no radar do Brasil e do mundo. Muito obrigada a todos. Olha, estamos chegando já ao final do podcast Amazônia Tem Voz, só que antes de encerrar, são 12 horas e 14 minutos, antes de encerrar, eu gostaria, Chico, que você falasse sobre, dessas suas considerações finais, falasse sobre seus projetos futuros e falasse também sobre o Troca-Pet. Ah, legal. Bora começar pelo Troca-Pet. Tá? Vamos começar pelo Troca-Pet. O Troca-Pet, para quem não conhece, é uma ação que nós estamos desenvolvendo desde julho deste ano. E o que consiste o Troca-Pet? Consiste em ir para uma comunidade com alimentos. Eu levo esses alimentos, sabe, na carroceria do meu carro. São 500 quilos de alimentos por edição. São 2 edições por mês, ou seja, 1 tonelada de alimentos todos os meses. E como esse bairro ele é escolhido? Pois é. A gente decidiu o seguinte, que a gente ia fazer as 6 primeiras edições, uma em cada zona da cidade. Então a gente foi já para a Zona Sul, Morro, a gente fez do lado do Prozemin, do lado do Igarapé. A gente foi para o Viver Melhor, né? A gente fez ali na estação de ônibus da etapa 2 do Viver Melhor, do lado do Igarapé. A gente fez a 3ª edição na Zona Leste, veja, o Viver Melhor, Zona Norte, Zona Sul, Zona Norte. A gente fez a 3ª edição na comunidade da Sharp, comunidade essa muito famosa por conta do Igarapé que alaga e prejudica muitas pessoas ali. A gente fez a 3ª edição e a gente vai fazer agora a 4ª edição no Alvorada, no Prozemin do Alvorada. Então veja, o Troca-Pet é uma ação onde a gente troca alimentos por garrafas PET. Então, cada quilo de alimento vale 10 garrafas PET. Ou 10 garrafas PET valem 1 quilo de alimento. Qual é o objetivo disso? É a gente mexer com a consciência das pessoas, querido. É a gente mostrar para as pessoas que aquele resíduo sólido, aquele PET, mas tem outros, mas principalmente o PET, ele é responsável por estar entupindo os bueiros da cidade. Ele é responsável, quando ele se acumula no leito do Igarapé, por represar a água dos igarapés, e daqui a pouco chega o inverno, e daqui a pouco a gente vai voltar a viver, espero que não, mas se a gente não tomar essas providências, a gente vai voltar a viver aquela história de igarapé alagando e prejudicando todo mundo que mora nas margens e até quem não mora nas margens, até quem mora distante. Então, a gente precisa mudar essa consciência, a gente precisa mudar esse comportamento. E a melhor maneira de fazer isso é mostrar para as pessoas que o resíduo sólido tem um valor. Então, a gente está trocando alimento pelo resíduo sólido. A gente vai fazer isso, com certeza, até final do ano. O orçamento que a gente tem para isso, que é dinheiro que eu gasto do meu bolso, e amigos que acreditam também nessa proposta, contribuem para que a gente possa comprar os alimentos. Né? Mas eu gasto dinheiro do meu bolso com alimentos, com a gasolina do meu carro, com outras providências. A gente está fazendo isso porque acredita que Manaus pode chegar num outro patamar, que é o seguinte: imagine você mudar o seu comportamento e começar a acumular garrafas PET, de latinha aqui em Manaus, que eu digo, a gente está bem, latinha não bate mais nem no chão, já percebeu isso? Latinha de refrigerante, quem toma sua cerveja, latinha não bate mais nem no chão, que você está em algum lugar, já tem um garoto te pedindo a latinha, alguém te pedindo a latinha. Se eu não estou enganada, é 5 ou 6 reais o quilo. O quilo. De latinha a gente está bem. O problema é que a PET ainda é um grave problema na cidade de Manaus. E a gente precisa mudar isso. Mostrar que em Manaus, a casa é de ferreiro e espeta de ferro, e não espeta de pau. Porque eu já ouvi isso, um amigo meu que veio para Manaus, aí olhou os igarapés da cidade e falou: cara, vocês falam do meio ambiente, vocês se orgulham da natureza, pô, mas os igarapés de vocês não conseguem nem tomar banho. Está tudo poluído, e é verdade. E está poluído pela ação do homem. E a gente precisa mudar o comportamento do homem. Então o Troca-Pet é uma ação para virar a chave,
mostrar para a população que o resíduo sólido tem um valor e, quem sabe, num futuro não muito distante, que as pessoas, quando juntarem os seus PETs, quando juntarem os seus resíduos sólidos, elas possam ir até um local onde a Prefeitura de Manaus diga para você o seguinte: traga o seu resíduo sólido, eu vou pesar e do peso que você trouxer eu vou colocar um valor em dinheiro num cartão. E você vai, como se fosse um cashback, e você vai acumulando esse valor para que, quando você tiver um valor razoável, considerável, 50, 70, 80, 100, 100, 200 reais, você vai num supermercado cadastrado, você vai numa taberna, numa mercearia e troca por uma cesta básica, troca pela carga de gás. É a gente mostrar para as pessoas que o ato de juntar os seus resíduos faz bem, primeiro, para a natureza. Primeiro impacto na natureza. Aquela PET não vai mais entupir bueiro, e aí não vai causar problema na vida das pessoas. Aquela PET não vai represar a água do igarapé, não vai prejudicar outras pessoas. Aquela PET que a gente juntou e levou para trocar, a prefeitura não vai ter mais que gastar milhões e milhões de reais para retirar do igarapé, porque a prefeitura gasta dinheiro para fazer isso. E todo mundo ganha, o cidadão acaba ganhando um cashback para que ele possa trocar isso, enfim, e ter algum tipo de benefício. Aqueles que, porventura, né, como eu já conversei com alguns amigos meus sobre essa ideia, eles disseram assim: pô, Chico, mas eu sou um cara bem de vida, eu não vou fazer isso por mim. Eu digo: então faz pelos outros. Junta e dá para o porteiro do teu condomínio. Junta e dá para uma instituição de caridade, porque eles vão fazer. Então tu percebeu, Keldman, que a cidade como um todo ganha o meio ambiente, ganha as pessoas? Eu sonho em ver isso acontecendo em Manaus. Isso é uma das coisas que mexe comigo, quem sabe, para voltar para a política. É porque na política você toma esse tipo de decisão que chega e mexe com a vida das pessoas. Sim. E eu tenho certeza que isso acontecendo em Manaus, isso mexe com o meio ambiente, mexe com a vida das pessoas e todo mundo ganha. Comunidade, todo mundo. Igarapé fica mais limpo, porque as pessoas vão se envolver como um todo e a gente vai impactar positivamente a cidade. Então, troca PET, dia 16 de setembro, Prosamin do Alvorada, entre a quadra da escola de samba Unidos do Alvorada e o centro de treinamento Zetim. É um ponto de referência. Você vai no Prosamin do Alvorada, quando você passar da escola de samba Unidos do Alvorada, um pouco mais na frente, antes do centro de treinamento Zetim, a gente vai estar ali com o carro. E detalhe, as pessoas me perguntam: para onde vão essas garrafas PET que vocês recolhem? Essas garrafas PET vão todas para cooperativas de catadores aqui em Manaus. Eu não trabalho com PET, Keldman. Todas essas PETs, elas são reaproveitadas e comercializadas por cooperativas que trabalham com isso. Você sabia que tem quase 1.000 pessoas em Manaus vivendo disso? Quase 1.000 pessoas em Manaus vivendo da coleta de resíduo sólido. Então, veja, é o jogo do ganha-ganha para todo mundo. Ganha a cidade, ganha a prefeitura, ganham pessoas que trabalham com isso, ganha o meio ambiente. Então esse tipo de jogo do ganha-ganha, eu gosto de fazê-lo, né? Eu gosto de implementar esse tipo de ideia e mostrar para as pessoas que é possível a gente fazer acontecer. Quando a gente tem determinação, quando a gente tem foco, quando a gente conhece a nossa realidade, a gente consegue implementar coisas como essa do Troca PET, que não é um projeto, é uma ação que ao lado de amigos a gente está desenvolvendo, e a 4ª edição acontece no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, no Prosamin do Alvorada. A gente vai estar com 500 quilos de alimentos, e a 2ª edição nesse mês vai ser na Compensa. Eu ainda não sei qual é o local na Compensa, mas certamente próximo de Igarapé, para que o cidadão esteja vendo o impacto que ele pode causar, ou negativo ou positivo, quando ele junta os seus resíduos sólidos. Parabéns, Chico. Parabéns mesmo por essa iniciativa. Nas tuas redes sociais, quem quiser. Chico Preto AM. Instagram, Facebook. Entra lá. Pode fazer contato por lá. Tem o link lá do WhatsApp. Vai ser uma honra poder conversar com você. Responder perguntas que de repente a gente não conseguiu responder aqui. Por favor, @ChicoPretoAM. Entra lá, eu faço questão de conversar contigo. Considerações finais é de gratidão, Keldman, a essa oportunidade ímpar
Ainda tem muita gente que não sabia que o Chico Preto não era preto. As pessoas olham assim, pô, mas o Chico Preto é branco? Mas é amazonense do caroço, com muito orgulho, sabe, com muita convicção, nortista, um cara que, através dessa convicção, através da sua fé, levanta a sua voz, onde quer que esteja, para defender aquilo que ele acredita. Eu sou um cara, para me definir, eu sou um cara que não arrego. Eu não arrego. Eu pago o preço daquilo que eu acredito. E isso não é importante só na política, isso é importante para a vida. A vida precisa de gente com convicção para que a gente possa avançar sobre alguns assuntos, sobre algumas providências, tendo mandato ou não. Eu não tenho mandato nesse momento e a gente está fazendo o troca-pet. Só para deixar claro, aquela história, só pode fazer se tiver mandato. Não, você pode fazer se você tiver convicção. Se você tiver, propósito. Sem mandato, a gente está fazendo algo que está mexendo e repercutindo aí na cidade de Manaus. Então, gratidão a você, Francisco, a todos os teus internautas. Me segue lá, @ChicoPretoAM. Muito obrigada mais uma vez. Honrado. Espero que volte aqui conosco. E quem sabe a gente não vai estar agora domingo, sábado, dia. Vai ser uma honra. Lá, dia 16? Vai ser uma honra recebê-los lá. Até para que vocês possam conversar com as pessoas e perceber esse impacto que uma ideia como essa que a gente está implementando e essa ideia que a gente quer implementar, das pessoas trocarem pontos estabelecidos pela prefeitura. Isso seria uma política pública da prefeitura, mas que impactaria substancialmente na vida das pessoas. Só fazer uma observação, eu gostei muito, sabe, Kildman, quando o prefeito estabeleceu aquela ideia de trocar pets pelos ingressos do Som Manaus. Eu acho que esse é o caminho também. Eu vi ali crítica de gente, isso é humilhação. Não existe humilhação. Quando você junta as suas garrafas PET, quando você junta os seus resíduos sólidos, você vai e troca. Troca por um benefício, você troca por uma providência, você contribui com o seu meio ambiente. Eu vi muita gente deturpando a ideia. Isso é humilhação, isso é papel da Marquise. Pessoal, quando a gente consome um produto, é nosso dever não jogar aquele resíduo no meio ambiente. É meu dever, é minha providência. Então, se eu já faço isso dentro de casa, eu já tenho as PETs para trocar pelo ingresso do Som Manaus, ou para trocar, de repente, por qualquer outro tipo de providência. Eu acho que isso precisa ser estimulado na cidade de Manaus. Eu gostei muito quando eu vi o Davi dizendo, olha, vamos trocar PET pelos ingressos, pelas pulseiras. Como eu te falei, muita gente não gostou, mas eu acho que essa ideia precisa ser levada adiante, sim, abrir consciências de que nós temos responsabilidade para com o meio ambiente. E você já está fazendo sua parte. Muito obrigada a todos. Olha, são 12 horas e 27 minutos. Chegamos ao fim do podcast Amazônia Tem Voz deste sábado. Eu aguardo você no sábado que vem. Chico, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que participaram, do Amazônia Tem Voz deste sábado. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. E que o Papai do Céu abençoe você e toda a sua família. Até sábado.